Toda universidade tem seus mistérios. Salas que ficam sempre trancadas. Professores que ninguém consegue encontrar. Grupos de alunos que parecem saber mais do que deveriam. E histórias que são sussurradas nos corredores, mas nunca confirmadas. E às vezes, esses mistérios não são apenas lendas urbanas acadêmicas. Às vezes, são convites. Convites para quem está desesperado o suficiente, para quem está disposto a pagar qualquer preço, por conhecimento que não deveria existir. Esta é a história de Amanda Reis, estudante de psicologia de 21 anos, que descobriu que sua universidade oferecia muito mais do que ela imaginava. Cursos que não aparecem no catálogo, professores que não constam no sistema, e conhecimentos que, uma vez adquiridos, não podem ser esquecidos. Se você é universitário, se já se sentiu perdido nos estudos, se já desejou desesperadamente uma forma mais fácil de aprender, prepare-se. Porque algumas oportunidades acadêmicas têm um preço muito maior do que mensalidades. Amanda Reis, 21 anos. Estudante do 3º ano de psicologia na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Filha de classe média. Pais que se sacrificavam para pagar a mensalidade. Expectativas altas de se formar e conseguir um bom emprego. Sempre foi uma aluna mediana, nem brilhante, nem problemática. Fazia o suficiente para passar, mas nunca se destacava. Sonhava em se especializar em psicologia clínica, abrir um consultório, ajudar pessoas, mas sentia que estava ficando para trás em relação aos colegas mais inteligentes. Amanda passava horas na biblioteca, fazia todos os trabalhos, participava das aulas, mas suas notas continuavam na média. Via colegas que pareciam entender tudo com facilidade, que sempre tinham as respostas certas, que impressionavam os professores com insights brilhantes. Como eles conseguem? Ela se perguntava constantemente. O que eu estou fazendo de errado? Naquele semestre, estava cursando psicologia experimental, uma das matérias mais difíceis do curso, com o professor Santana, conhecido por reprovar metade da turma todo semestre. Amanda estava desesperada. Suas notas eram baixas, e sabia que se fosse reprovada, perderia a bolsa de estudos. Foi quando, numa quinta-feira de abril de 2025, encontrou um bilhete na sua mesa da biblioteca. Um bilhete que mudaria completamente, não só suas notas, mas sua percepção sobre o que era possível aprender. O bilhete era simples, escrito à mão, em papel amarelado que parecia antigo. Amanda, sabemos que você está lutando com psicologia experimental. Podemos ajudar. Se você realmente quer aprender, se está disposta a ir além do que ensinam nas salas de aula. Nos encontre hoje, 23. Sala B47. Subsolo da biblioteca. Venha sozinha. G.I.A. Amanda olhou ao redor da biblioteca. Quem havia deixado aquilo? Como sabiam seu nome? Sua situação acadêmica? E o que significava GEA? Pesquisou sobre a sala B47. Oficialmente, não existia. O mapa da biblioteca mostrava que o subsolo tinha apenas salas de armazenamento, depósitos de livros antigos, áreas técnicas. Nenhuma sala numerada. Durante o dia, Amanda não conseguiu se concentrar nas aulas. Ficou pensando no bilhete, na promessa de ajuda, na possibilidade de finalmente entender a matéria que tanto a atormentava. Às 22h30, quando a biblioteca estava quase vazia, Amanda desceu ao subsolo. O corredor era mal iluminado, cheio de estantes com livros empoeirados, arquivos antigos da universidade. Procurou pela sala B47 e encontrou.
no final de um corredor que parecia não ter fim. A porta estava entreaberta. Uma luz dourada vazando pela fresta. Amanda respirou fundo e empurrou a porta. A sala era circular, diferente de qualquer sala que havia visto na universidade. As paredes eram cobertas de livros, do chão ao teto. Livros que pareciam muito antigos, com títulos em idiomas que ela não reconhecia. No centro, uma mesa redonda de madeira escura, onde 5 pessoas estavam sentadas. 4 alunos, que Amanda reconheceu como os melhores da turma. Os gênios que sempre sabiam todas as respostas. E um homem mais velho, usando um terno vintage, que sorriu quando ela entrou. Amanda, que bom que você veio, disse o homem. Sou o professor Augusto, coordenador do GIA, Grupo de Estudos Avançados. Sente-se, por favor. Amanda se sentou na única cadeira vazia. Os outros alunos a observavam com expressões estranhas, como se soubessem algo que ela não sabia. O que é este lugar? Amanda perguntou. É onde ensinamos o que a universidade não pode ensinar oficialmente, respondeu o professor Augusto. Conhecimentos que foram banidos, métodos de aprendizado, que foram considerados perigosos demais para o currículo tradicional. Psicologia experimental. Não é apenas sobre estudar comportamento humano, continuou o professor Augusto. É sobre modificar comportamento humano, controlar, influenciar, manipular. Ele abriu um livro antigo, com páginas amareladas e símbolos estranhos nas margens. Este é o verdadeiro manual de psicologia experimental, escrito no século XVII, por alguém que realmente entendia como a mente humana funciona. Não as teorias suavizadas que vocês aprendem lá em cima. Amanda olhou para os outros alunos. Todos pareciam hipnotizados, absorvendo cada palavra como se fosse a coisa mais importante que já haviam ouvido. Professor, isso é permitido pela universidade? O professor Augusto riu. A universidade não sabe que existimos, Amanda. Oficialmente, estamos mortos há décadas. Mas o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, nunca morre. Ele começou a ensinar técnicas que Amanda nunca havia visto. Métodos de leitura da mente, formas de plantar pensamentos em outras pessoas. Maneiras de controlar reações emocionais apenas com palavras certas. Na sequência certa, no tom certo. Experimentem, disse ele. Amanda, olhe para Rafael. Rafael, um dos melhores alunos da turma, olhou diretamente nos olhos dela. Ele murmurou algumas palavras, em uma sequência específica que o professor havia ensinado. E Amanda sentiu sua mente se esvaziando, como se seus pensamentos estivessem sendo sugados, substituídos por outros. Por alguns segundos, ela não conseguiu lembrar onde estava, quem era, o que estava fazendo ali. Apenas sabia que Rafael era a pessoa mais importante do mundo, que faria qualquer coisa que ele pedisse. Então, a sensação passou. Isso foi... Amanda murmurou, tocando a própria cabeça. Controle mental básico, disse o professor. Em algumas semanas, vocês conseguirão fazer isso com qualquer pessoa, por quanto tempo quiserem. Amanda saiu da primeira reunião com a cabeça girando. O que havia aprendido em 3 horas era mais útil, mais poderoso, do que tudo que havia estudado em 3 anos de faculdade. E quando chegou em casa, testou. Usou uma das técnicas com sua colega de apartamento e conseguiu convencê-la a fazer todo o trabalho de estatística, sem que ela questionasse. Funcionou. Realmente funcionou. Nas semanas seguintes, Amanda se tornou uma aluna completamente diferente.
Suas notas subiram drasticamente. Seus professores começaram a elogiá-la. Seus colegas a procuravam para ajuda com os estudos. Mas não era porque ela estava estudando, mas era porque agora sabia como fazer as pessoas darem as respostas que ela queria. Na prova de psicologia experimental, usou as técnicas para influenciar o professor Santana. Algumas palavras sussurradas na entrega da prova, alguns gestos específicos. E ele corrigiu sua prova com uma disposição muito mais favorável. Nota: 9,5. Como você conseguiu? Perguntaram os colegas. Estudei muito, Amanda respondia, sorrindo secretamente. Mas as reuniões do GEA ficavam cada vez mais intensas. O professor Augusto ensinava técnicas mais avançadas, mais perigosas. Como fazer pessoas esquecerem memórias específicas, como implantar falsas lembranças, como controlar reações físicas através de comandos mentais. O próximo nível, disse ele numa quinta-feira, requer um compromisso maior. Ele mostrou um contrato, escrito em latim, com símbolos estranhos ao redor das margens. Quem assinar este contrato terá acesso ao conhecimento supremo. Poderão controlar qualquer mente humana, ler qualquer pensamento, manipular qualquer situação. Mas ele parou, olhou para cada aluno. O conhecimento tem um preço. Quem assina não pode mais voltar atrás. Não pode mais viver como uma pessoa comum. Por quê? Uma vez que você vê como as mentes humanas realmente funcionam, como são frágeis, manipuláveis, você nunca mais consegue se relacionar naturalmente com outras pessoas. Amanda olhou para os outros alunos. Todos haviam assinado. Todos tinham a mesma expressão. Vazia. Como se algo essencial tivesse sido removido de suas personalidades. E, se eu não quiser assinar? Então, esquecerá tudo que aprendeu aqui. Voltará a ser a aluna mediana que sempre foi. E nunca mais encontrará esta sala. Amanda pegou a caneta, hesitou e assinou. Após assinar o contrato, Amanda teve acesso à biblioteca completa da sala. Milhares de livros sobre controle mental, manipulação psicológica, experimentos proibidos em seres humanos. Foi quando encontrou um livro que a fez parar de respirar. Registro de experimentos, Universidade Mackenzie, 1960-1970. Abriu o livro e viu fotos de estudantes sendo submetidos a experimentos horríveis, privação sensorial, drogas experimentais, cirurgias cerebrais, choques elétricos, e supervisionando tudo. O professor Augusto. Exatamente igual. Não mais velho, não mais novo. Como se o tempo não tivesse passado. Descobriu meu segredo, disse uma voz atrás dela. Amanda se virou. O professor Augusto estava parado na porta, sorrindo. Professor, essas fotos são de 60 anos atrás. Como você pode... Porque eu não envelheci, Amanda. O conhecimento que adquiri, os experimentos que realizei, me tornaram diferente. Imortal, de certa forma. Ele se aproximou. E Amanda percebeu que seus olhos eram completamente negros. Sem íris, sem pupilas. Apenas escuridão. E agora? Vocês vão me ajudar a continuar os experimentos. É para isso que vocês servem. Para encontrar novos sujeitos de teste. Para me trazer novas mentes para manipular. Amanda olhou ao redor da sala. Os outros alunos estavam imóveis, como estátuas,
com os mesmos olhos negros do professor. Vocês não são mais humanos, ela murmurou. Somos algo melhor, respondeu o professor. Somos conhecimento puro, e você também se tornará. Amanda sentiu seus próprios olhos começando a escurecer, sua personalidade se dissolvendo, sendo substituída por algo frio, calculista, sem emoções. Não! Ela gritou, usando uma das técnicas que havia aprendido contra o próprio professor. Por alguns segundos, funcionou. Ele recuou, confuso, e Amanda correu para a porta. Amanda correu pelos corredores do subsolo, subiu as escadas, saiu da biblioteca e não parou até chegar no dormitório. Mas quando chegou lá, descobriu algo aterrorizante. Sua colega de quarto não a reconhecia. Desculpa. Quem é você? Perguntou a menina. Amanda olhou no espelho. Seu reflexo estava diferente. Mais pálido. Os olhos ligeiramente mais escuros. Como se parte dela tivesse ficado na sala. Verificou seus registros acadêmicos online. Não havia Amanda Reis matriculada em psicologia. Não havia histórico dela na universidade. Era como se ela nunca tivesse existido. Voltou correndo para a biblioteca. Desceu ao subsolo. Procurou pela sala B47. Não estava lá. Apenas uma parede sólida, onde tinha certeza de que havia uma porta. Perguntou para outros alunos sobre o professor Augusto, sobre o GEA. Ninguém sabia do que ela estava falando. Você está bem? Perguntou um colega. Parece meio estranha. Amanda percebeu que, mesmo tendo escapado, parte dela havia ficado lá. Parte de sua humanidade, de sua capacidade de se conectar com outras pessoas, havia sido consumida. E então, recebeu uma mensagem no celular, de um número que não reconhecia. Amanda, você pode sair da sala, mas não pode sair do conhecimento. Uma vez que você vê a verdade sobre as mentes humanas, você se torna parte do experimento. Para sempre. Professor Augusto. Amanda olhou ao redor do campus. Quantos outros alunos haviam passado pela mesma coisa? Quantos tinham sido consumidos pelo conhecimento proibido? E mais importante, ela ainda era humana, ou havia se tornado algo diferente? Amanda nunca conseguiu voltar a ser a mesma. Mudou de universidade, de curso, de cidade. Mas o conhecimento que havia adquirido não a deixava em paz. Podia ler as mentes das pessoas, manipular suas emoções, controlar suas ações. Mas também não conseguia mais se relacionar naturalmente com ninguém. Via todos como experimentos em potencial, como mentes para serem exploradas. Anos depois, trabalhando como psicóloga, Amanda criou seu próprio grupo de estudos, para alunos desesperados, que queriam aprender mais rápido, que estavam dispostos a pagar qualquer preço pelo conhecimento. Porque uma vez que você se torna parte do experimento, você precisa encontrar novos sujeitos de teste. Esta foi a história de Amanda Reis, a estudante que descobriu que alguns conhecimentos não deveriam ser ensinados. Uma história sobre a sede de saber, sobre os limites do aprendizado e sobre o preço que pagamos quando queremos mais do que merecemos. Se você é universitário, se já foi convidado para grupos de estudos misteriosos, se já encontrou professores que oferecem conhecimentos especiais, cuidado, porque nem todo aprendizado é uma bênção. E se você já sente que pode ler as mentes das pessoas, que pode manipular suas emoções, que pode controlar suas ações, talvez você já seja parte do experimento. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas principalmente, lembre-se,
Nem todo conhecimento vale a pena ser adquirido, porque algumas lições mudam você para sempre. Bons estudos, se conseguir manter sua humanidade.